perde-se muita energia sexual. Descobri, pela análise de mais de 25 mil pessoas, que os homens que alcançam sucesso de maneira notável raramente o conseguem antes dos 40 anos e, com mais frequência, só acertam o passo verdadeiramente depois de passarem dos 50. Esse fato causou tanto assombro que me induziu ao seu estudo com o maior cuidado. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes dos 40 a 50 anos é a tendência que manifestam em dissipar as energias por excessos da expressão física da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso sexual tem outras possibilidades, que transcendem muito em importância o da simples expressão física. A maioria dos que fazem tal descoberta fazem-no depois de ter perdido muitos anos, num período em que a energia sexual está no auge, antes da idade de 45 a 50. A isso se seguem, geralmente, realizações dignas de nota. As vidas de homens até os 40 anos, e às vezes bem além disso, refletem a contínua dissipação de energias, que poderiam ter sido canalizadas com muito maior proveito em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são, impensadamente, dissipadas aos quatro ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão dissipar-se numa vida de desatinos. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação que não seja a da expressão física, pode elevar até grandes realizações. A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênios, como resultado dos usos de estimulantes artificiais da mente, em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James Whitcomb Riley também escreveu suas melhores obras, enquanto sob a influência do álcool. Talvez foi assim que ele viu o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Robert Burns escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaremos ainda um gole de bondade, pelos velhos tempos. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo. No fim, a natureza preparou suas próprias poções, com as quais os homens podem, com segurança, estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe de onde. Não se encontrou, jamais, substituto para os estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual, fato que explica o comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso, comum entre tipos primitivos. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, podem igualar o poder impulsionador do sexo.
Estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os 10 estímulos principais aqui descritos são aqueles a que mais comumente se recorrem. Através dessas fontes, pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar à vontade no depósito do subconsciente, tanto no próprio como no de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio. Sexo e habilidade de vendas. Um professor que treinou e dirigiu os esforços de mais de 30 mil vendedores fez a assombrosa descoberta de que homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é nada mais, nada menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual sempre têm grande estoque de magnetismo, cultivada e compreendida. Essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios. 1. Aperto de mãos. O toque da mão indica instantaneamente a presença ou a falta de magnetismo. 2. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá cor à voz e torna-a musical e encantadora. 3. Postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente, com graça e desembaraço. 4. Vibrações do pensamento. Pessoas sexualmente fortes misturam emoção sexual aos pensamentos, ou podem fazê-lo se o quiserem, influenciando com isso quem a cerca. 5. Adornos do corpo. Pessoas sexualmente fortes são, geralmente, ciosas de sua aparência pessoal. Costumam escolher as roupas no estilo que combina com a sua personalidade, físico, pele, etc. Ao empregar vendedores, o gerente de vendas capaz procura a qualidade de magnetismo pessoal com primeira exigência num vendedor. Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmarão, nem inspirarão entusiasmo aos outros, e o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Quem fala em público, o orador, pregador, advogado ou vendedor, não possuindo energia sexual, é um fracasso no que se refere a ter influência sobre os outros. Acrescente a isso o fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções, e você compreenderá a importância da energia sexual, como parte da capacidade natural do vendedor. Vendedores chefes chegam à chefia em vendas porque consciente ou inconscientemente transmutam energia sexual em entusiasmo de vender. Nessa afirmação se pode encontrar uma sugestão bem prática quanto ao verdadeiro significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-a ao esforço de vender, com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria ao propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual. Saiba-o ou não, a maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual o faz sem perceber absolutamente o que estão fazendo ou como o fazem. A transmutação de energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média quer usar para esse fim. Os que acharem difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação podem gradualmente adquirir essa capacidade. Embora isso exija força de vontade, a compensação para quem o fizer será mais do que merecedora do esforço. Demasiadas crenças falsas sobre sexo. A grande maioria das pessoas
parece ser imperdoavelmente ignorante acerca do que se refere ao assunto do sexo. O impulso sexual foi grosseiramente incompreendido, difamado e ridicularizado por ignorantes e perversos. Homens e mulheres abençoados, sim, abençoados, com forte índole sexual, são geralmente encarados como gente que merece ser observada. Em vez de serem abençoados, geralmente são chamados de amaldiçoados. Milhões de pessoas, mesmo nessa época de esclarecimentos, sofrem de complexos de inferioridade, desenvolvidos por causa da falsa crença de que uma natureza sexualmente forte representa maldição. As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser encaradas como justificação para os libertinos. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. Pode ser mal empregada, e o é, frequentemente, a ponto de aviltar em vez de enriquecer, tanto o corpo como o espírito. Pareceu significativa para o autor a descoberta de que praticamente todo líder a quem teve o privilégio de analisar fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta, que não aparecia e da qual o público pouco ou nada ouvira falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher. Toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso por bebidas alcoólicas e narcóticos são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que excessos na expressão sexual possam tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio e da força de vontade. Muitos casos de hipocondria, doença imaginária, surgem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. É fácil de ver que a ignorância em matéria de transmutação de sexo impõe enormes penalidades ao ignorante, por um lado, enquanto o priva de benefícios igualmente enormes, por outro. Ignorância difundida em matéria de sexo deve-se ao fato de que o assunto foi cercado de mistério e negro silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio tem tido o mesmo efeito sobre as mentes jovens que a psicologia da proibição. O resultado é a curiosidade crescente e desejo de adquirir conhecimentos nesse assunto proibido. E, para vergonha de legisladores e da maioria dos médicos, que pela instrução são os mais aptos a educar a juventude no assunto, não tem sido fácil encontrar os dados. A lição dos anos férteis. Raramente começa um indivíduo esforço altamente criador em qualquer campo de atividades antes dos 40 anos. O homem médio alcança o período de maior capacidade de criação entre 40 e 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres submetidos a cuidadosa observação. Elas devem servir de estímulo aos que não conseguem nada antes dos 40 e aos que se amedrontam com a aproximação da velhice, por volta do marco dos 40 anos. Entre os 45 é que se situam, via de regra, os anos mais férteis. O homem deve aproximar-se dessa idade não com medo e tremendo, mas com esperança e ansiosa antecipação.
Se você quiser provas de que a maioria dos homens não começa a melhor obra antes dos 40, estude as realizações dos homens mais bem-sucedidos nos Estados Unidos e as encontrará. Henry Ford só chegou à realização depois dos 40. Andrew Carnegie passava bem dos 40 quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Hill, aos 40, ainda operava o telégrafo. Suas estupendas realizações só tiveram lugar depois dessa idade. Biografias de industriais e financistas americanos estão cheias de provas de que o período dos 40 aos 60 é a idade mais produtiva do homem. Entre os 30 e os 40, o homem começa a aprender, se é que chega a aprender, a arte da transmutação sexual. Essa descoberta é geralmente casual e, com frequência, quem a faz está totalmente inconsciente da descoberta. Você pode observar que seus poderes de realização aumentaram por volta dos 35 aos 40 anos, mas na maioria dos casos não conhece a causa dessa transformação. Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre as idades de 30 e 40 anos. Nesse modo que ele possa aproveitar essas grandes forças, aplicando-as conjuntamente como estímulos à ação. Somente você pode conduzir-se ao gênio. O sexo em si já é um grande impulso à ação, mas suas forças são como o ciclone, muitas vezes incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar à emoção sexual, o resultado é serenidade de propósitos, compostura, exatidão de julgamento e equilíbrio. Qual a pessoa que, tendo atingido os 40 anos, tem a infelicidade de ser incapaz de analisar essas afirmações e corroborá-las pela experiência? Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas na emoção sexual, o homem pode ser, e o é, geralmente capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadas, distorcidas e totalmente destrutivas. Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas no sexo, o homem pode furtar, enganar e até cometer homicídio. Mas se a emoção do amor se misturar à emoção sexual, o mesmo homem guiará as ações com mais sanidade, equilíbrio, compostura e esforço construtivo. Essas três emoções combinadas podem erguê-lo à altitude do gênio. Emoções são estados de espírito. A natureza forneceu ao homem verdadeira química da mente, que opera de maneira semelhante aos princípios da química. Sabe-se que o químico pode criar um veneno letal misturando certos elementos, nenhum dos quais de per si é prejudicial, em proporções certas. As emoções podem, do mesmo modo, ser combinadas de maneira a criar um veneno letal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem tornar a pessoa numa fera insana. A presença de uma ou mais emoções destrutivas na mente humana pode desencadear, pela química da mente, um veneno capaz de destruir o senso de justiça e equidade. O caminho para o gênio consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo, amor e romance. Em resumo, o processo pode ser o seguinte: encoraje a presença dessas emoções como pensamentos dominantes em seu cérebro e desanime a presença das emoções destruidoras. A mente é criatura do hábito. Vive dos pensamentos dominantes que lhe fornecem. Pela força de vontade, pode-se desanimar a presença de uma emoção e encorajar a presença de outra.
O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle está em compreender o processo da transmutação. Quando uma emoção negativa se apresenta na mente, pode ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva, pelo simples processo de mudar os pensamentos. Não há outro caminho para o gênio, senão o alto esforço voluntário. Pode-se alcançar os píncaros da realização financeira ou comercial, pela simples força propulsora da energia sexual. A história, porém, está repleta com as provas de que o homem pode, e geralmente o faz, trazer consigo certos traços de caráter que lhe roubam a capacidade de manter ou de apreciar sua fortuna. Isso merece ser analisado, pensado e meditado, pois expõe uma verdade, cujo conhecimento pode auxiliar tanto mulheres como homens. Ignorá-lo custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, embora possuíssem riquezas. A poderosa experiência do amor. Recordações de amor não passam jamais, perduram, orientam e influenciam muito tempo depois que a fonte do estímulo desapareceu. Nada há de novo nisso. Todos os que se sentiram tomados de amor verdadeiro sabem que deixam traços permanentes no coração humano. O efeito do amor perdura, porque o amor é espiritual por natureza. O homem que não pode ser levado a grandes alturas de realizações pelo amor está perdido, está morto, embora possa parecer vivo. Volte a seus anos passados, às vezes, e banhe a mente nas maravilhosas recordações do amor passado. Suavizará a influência de preocupações e aborrecimentos presentes. Isso lhe dará uma fonte de fuga das desagradáveis realidades da vida e talvez, quem sabe, sua mente lhe trará, nesse refúgio temporário no mundo da fantasia, ideias ou planos que podem mudar inteiramente o status financeiro ou espiritual de sua vida. Se você acha que é infeliz por ter amado ou perdido o amor, ponha de lado tal pensamento. Quem amou verdadeiramente nunca perde por completo. O amor é caprichoso e temperamental. Vem quando quer e vai sem avisar. Aceite-o e goze-o enquanto dura, mas não perca tempo sem se preocupar com sua partida. A preocupação não o trará de volta. Despache também o pensamento de que o amor só vem uma vez. O amor pode ir e vir inúmeras vezes, mas não há duas experiências amorosas que nos afetem de maneira igual. Pode haver e, geralmente há, uma experiência amorosa que deixa marcas mais profundas no coração que as outras, mas todas as experiências são benéficas, exceto para quem se torna ressentido e cínico quando o amor parte. Não deve haver desapontamento em matéria de amor e nem haveria se as pessoas entendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. A diferença principal é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que afete o coração humano com força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância ou ciúme. O amor é, inquestionavelmente, a maior experiência da vida. Permite a comunhão com a inteligência infinita. Quando misturado às emoções do romance e do sexo, pode levar bem alto na escada do esforço criador. As emoções do amor, sexo e romance são facetas do eterno triângulo do gênio realizador. O amor é uma emoção de muitas faces, matizes e cores. O tipo de amor mais intenso e ardente é o que se experimenta quando se reúnem as emoções de amor e sexo. Os casamentos que não são abençoados com a eterna afinidade do amor
bem equilibrado e proporcionado com o sexo não podem ser felizes e raramente perduram. Amor apenas não trará felicidade no casamento, nem só o sexo. Quando essas duas maravilhosas emoções se conjugam, o matrimônio trará um estado de espírito que é o mais espiritual a que se pode chegar neste mundo. Quando a emoção do romance se acrescenta às do amor e do sexo, removem-se os obstáculos entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Nasce então o gênio. Trivialidades podem arruinar o casamento. Eis uma interpretação que pode, se devidamente compreendida, trazer harmonia ao caos que existe em muitos casamentos. As desarmonias, frequentemente expressas em queixumes, podem ser, em geral, atribuídas à falta de conhecimento sobre o assunto sexo, onde predominam o amor, romance e compreensão perfeita da emoção e função do sexo. Não existe desarmonia entre os casais. Feliz o marido cuja mulher entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, sexo e romance. Para o homem motivado por esse triunvirato sagrado, nenhuma tarefa é pesada, porque até os mínimos esforços se transformam em tarefa de amor. Há um velho ditado que diz que a mulher pode fazer ou desfazer o marido, mas nem sempre a razão é clara. Fazer e desfazer são resultados da compreensão ou falta de compreensão por parte da mulher das emoções do amor, sexo e romance. Se a mulher permite que o marido perca o interesse nela e se interesse por outras mulheres, é geralmente pela ignorância ou indiferença dela em relação ao sexo, amor e romance. Essa afirmação pressupõe, é claro, que outrora existiu amor verdadeiro entre marido e mulher. Os fatos também se aplicam ao homem que permite que desapareça o interesse da mulher nele. Casais muitas vezes brigam por múltiplas trivialidades. Se as analisarmos com precisão, a causa real dos aborrecimentos pode, com frequência, ser encontrada na indiferença ou ignorância desses assuntos. Como as mulheres conseguem poder? A maior força motivadora do homem é o desejo de agradar a mulher. O caçador que brilhava nos tempos pré-históricos, antes da aurora da civilização, fazia-o pelo desejo de parecer grande aos olhos da mulher. A natureza do homem não mudou nesse aspecto. O caçador de hoje não traz para casa as peles de animais selvagens, mas demonstra o desejo de agradá-la, fornecendo-lhe belas roupas, automóveis e riqueza. O homem conserva o mesmo desejo de agradar a mulher que o caracterizava na aurora da civilização. A única coisa que mudou foi o método de agradar. Homens que acumulam grandes fortunas e atingem altos píncaros de poder e fama, fazem-no principalmente para satisfazer o desejo de agradar a mulher. Tirem-lhes as mulheres da vida e grandes fortunas seriam inúteis à maioria deles. É esse desejo inerente de agradar a mulher que dá a ela o poder de fazer ou desfazer o homem. A mulher que compreende a natureza do homem e, contanto, a cultiva, não deve temer competição de outras mulheres. Homens que são gigantes de indômita força de vontade, ao lidar com outros homens, são facilmente manejados pela mulher eleita. A maioria dos homens não admite ser facilmente influenciável pela mulher que prefere, porque é da natureza do homem querer ser reconhecido como o mais forte da espécie. Além disso, a mulher inteligente reconhece esse aspecto importante e muito sabiamente não cria caso. Há homens que sabem estar sendo influenciados pela mulher que escolheram esposa, namorada, mãe ou irmã, mas, com muito tato, se refreiam em rebelar-se contra a influência,
porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência modificadora da mulher certa. O homem que não reconhece essa verdade importante priva-se do poder que já fez mais para ajudar os homens a alcançar o sucesso que todas as outras forças combinadas. Pontos a fixar. 2 fatos surpreendentes sobre a energia sexual fornecem-lhe nova visão dessa vasta fonte de poder pessoal. A energia sexual pode ser fonte de gênios, tão potentes como Thomas Edison ou Andrew Jackson. A energia sexual está nos bastidores do entusiasmo, da imaginação criadora, do desejo intenso, da persistência e de todas as qualidades que podem fazê-lo rico e feliz. Ajude-se a encontrar o elevado plano de pensamento que lhe fornecerá palpites inestimáveis. Você poderá sintonizar o depósito subconsciente de ideias de outras pessoas. O grande segredo de todo inventor de talento está agora em suas mãos. Em 2 fases simples, mas espantosas. Você poderá ver que nem mesmo a razão poderá ajudá-lo tanto quanto o ajuda e orienta a energia sexual. Não se lhe negando a expressão natural, usada de maneira que muitos homens só descobrem tarde demais. Nas origens de todo poder vital jazem as origens de infindável riqueza.